Alguma coisa eu sei, tudo beleza? Dando continuidade nos vídeos aí, acerca dessa temática do anticristo islâmico. Como eu estava falando no último vídeo, questão da linhagem, né? A linhagem de Israel e a linhagem de Ismael, né? A gente tem aqui, então, os israelitas, os judeus, tal, depois vem a igreja. E do outro lado, a gente tem os ismaelitas, os árabes, se torna a fé muçulmana, né? Então, de um lado veio o Salvador, que é Cristo, do outro virá o anticristo. Desde os primórdios, Satanás copia Deus. Ele queria receber adoração, ele passou pela história fazendo isso. Como? Ele era a guarda de Deus, um querubim ungido. Ele é um dos anjos mais poderosos que tinha. Depois eu tenho que fazer um vídeo mostrando as hierarquias celestiais, vocês vão entender. Então o querubim era muito poderoso. Ele era guardador, portador dos mistérios. E aí o que ele fez? Ele se engrandeceu, ele se tornou orgulhoso, ele quis ser Deus. E aí ele arrastou a terça parte consigo. E o que ocorreu a partir daí? O pecado da humanidade, porque o homem aceitou a mensagem da serpente. E é aí que herdamos a nossa genética pecaminosa. Nós precisamos de um salvador. Nós, por si próprio, não conseguimos nos salvar. Então tem um mistério aí, né? Eu vou ter que abordar em outros vídeos. Mas é o seguinte. Então você vai ver sempre paralelos. Por exemplo, a Bíblia aponta que Jesus é o sol da justiça. O que Satanás faz? Ele pega e transforma a questão do sol invicto, a adoração ao sol. Ele subverte, ele entra na questão do paganismo. Ele faz a questão do... fazer os homens adorarem as coisas criadas. E através da adoração das coisas criadas, o homem está adorando a Satanás e não a Deus. Então, por isso que você vai ver paralelos, né? Jesus é apontado como o sol da justiça, e aí você vê a serpente imitando e fazendo o homem prestar culto aos astros celestes. Você vê, por exemplo, a questão do sacrifício do cordeiro na antiga aliança. Era uma maneira de Deus conduzir o povo. Entenda que eram povos tribais, não tinha ainda discernimento. Então Deus ele foi respeitando o amadurecimento e a evolução humana nesse sentido, né? E as profecias foram dadas de maneira gradativa, né? Deus não revelou tudo de uma vez, ele foi dando gradativamente até chegar à plenitude dos tempos em Cristo e o homem compreender. Né? Então muitas vezes Deus falou por figuras, linguagem figurada. E aí o que ocorre? Satanás, por conhecer princípios espirituais, ele deturpou isso. Ele é astuto, a serpente é astuta. Então desde os primórdios ele passou pela humanidade fazendo essa questão, querendo adoração, querendo ser Deus, se passando como Deus. E ele faz isso até hoje. E a proposta dele hoje é a mesma da antiga serpente, sereis como Deus, né? Toda essa questão de transhumanismo, esse upgrade genético que ele está prometendo, né? Agora imagina isso cair na mão do Islã. É isso que eu estou querendo dizer. Aí você vai ter a maior chacina da história, tá? Então assim, falando do cordeiro, o sacrifício dos cordeiros que Deus pedia para expiação dos pecados apontava para Cristo, o cordeiro eterno de Deus, que morreria por nós, e aquele que crê nele vai ser expiado dos seus pecados, serão perdoados, será limpo pelo sangue derramado do cordeiro eterno de Cristo. Quando você pega a questão do Egito, os 400 anos que os israelitas ficaram cativos lá, como é que culmina a história lá? A questão do faraó, as 10 pragas, aquele contexto de Moisés. Lembra? Deus mandou matar um cordeiro, aspergiu o sangue nos umbral das casas, das portas lá, e aí o anjo da morte passaria e não mataria esses que tiverem o sangue do cordeiro, que eram os israelitas que Deus ia libertar através de Moisés. E aí o anjo da morte passou, ceifou lá a questão dos primogênitos lá, da terra de Faraó, tem um contexto nisso aqui. E os israelitas escaparam. Escaparam por quê? Por causa do poder do sangue do cordeiro. Olha para onde está apontando. Está apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. O sangue do cordeiro. Então, não é à toa. Deus estava mostrando figuras de Cristo. Estava apontando, olha, quando chegar o verdadeiro cordeiro de Deus, é ali. Tudo vai cessar. A velha aliança cai. Não é mais preciso templos de adoração, sacerdócio físico. Todas essas leis mosaicas, isso vai ser encerrado em Cristo. O amor vai ser, o mandamento cabal vai ser o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se tornar uma pessoa semelhante a Cristo. Nós possamos ser o templo de Deus. Então, antes Deus se usava de coisas físicas para remeter a coisas espirituais. Até certo ponto teve que conduzir o povo até um certo ponto que seria a vinda quando Cristo veio ao mundo, né?
quando o verbo eterno de Deus se fez carne. Depois disso, é a nova aliança. O Velho Testamento ele serve como fonte histórica, para você entender. Só que a Bíblia é um livro que você entende de trás para frente. Você não entende do começo para o fim, do fim para o começo. Você entendeu? Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia toda. Você tem que sempre ler a Bíblia procurando entender onde é que eu enxergo Cristo aqui. Esse é o macete que eu dou para vocês. E voltando aqui então nos aspectos do anticristo islâmico, né? Para mim é o Mahdi que eles esperam. Eu preciso retomar alguns conceitos. Por exemplo, como eu falei, a Nínive, que era a capital da Síria, hoje ela é a cidade de Mossul, que fica no norte do Iraque, né? Então, por isso que eu falei, tem duas interpretações. As pessoas acham que vai vir dali, né, de Mossul, o anticristo, e ali vai tomar o norte, que seria a Turquia, depois ele vem em direção a Jerusalém, vai tomar no Oriente e tudo mais. Isso estaria compatível com as escrituras. Tem gente que fala que já vai vir direto da Turquia, né? Então, tem esses dois pontos. E o Iraque, pessoal, ele é a antiga Babilônia, geograficamente falando. Então, só que eu não acho assim que a Babilônia seja só isso, né? Só limitado ao aspecto geográfico. Para mim, a Babilônia engloba todo o sistema, né? O sistema econômico, o sistema ideológico, o sistema religioso, tudo que foi corrompido, tudo que o homem transformou nesse mundo. Só que ele tem, lembra o aspecto duplo cumprir? Ao mesmo tempo que remete à Babilônia geolocalizada, remete ao sistema como um todo, a Babilônia espiritual. Estou falando da Babilônia de Apocalipse, tá? Que Deus usa essa alegoria. Porque tem um elo entre a Babilônia antiga e a Babilônia espiritual prevista em Apocalipse. Tem um jogo de palavras ali. Então, é isso que eu falei, na parte geográfica aí, a parte da Babilônia, ela englobava o território da Síria, né? Por exemplo, falar na Bíblia, de ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, fala em Naum, né? Então isso é uma profecia por fim, né? Por fim. Você vai perceber também que Deus usa Nabucodonosor como figura do anticristo, como eu já falei, né? Então, em relação à questão do anticristo vir do norte de Israel, no caso da Turquia, por exemplo, é aquilo que eu falei, pode ser que ele possa vir de Mossul, né? E aí, é aquilo que eu falo, o Gog não apresenta também apenas a Rússia, e sim todo esse conglomerado que se juntará a partir desse epicentro do Oriente Médio, né? Então, assim, a Rússia provavelmente ela vai se enquadrar na profecia dos reis que virão do Oriente, como eu já falei, junto com a China e tal, para batalhar contra Israel, né? A Rússia, ela é aliada do Irã, né? Ela é aliada. E não se esqueça de outra coisa também, né? Não se esqueça que o ISIS vem de lá do Iraque, né? Estado Islâmico, o ISIS lá, né? E eu acho que é daí que vem o reino do anticristo, né? Então, tem toda essa questão aí. Agora, quando a gente fala... Por isso que o livro de Apocalipse é um livro fantástico, cara. Há uns 15 anos atrás eu tinha lido 5 vezes e eu não entendia nada. Hoje Deus está dando a revelação. Cada figura dele tem um equivalente histórico e está muito claro agora na minha cabeça. Por exemplo, quando a gente fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né, as cores eram branco, vermelho, preto e verde, não amarelo. O amarelo foi traduzido errado, era verde, tá? Então, você perceba uma coisa, né? É as cores das bandeiras dos países do Oriente Médio, né? E tem aí um significado para cada cavaleiro, desse que eu vou gravar em um outro vídeo, tá? Não vou falar nesse aqui agora. Tem um significado aí escatológico, tá? Outra coisa, no livro de Amós, pessoal, você vai ouvir falar que várias nações, né, que Deus está contra Israel, né? Tipo assim, é como se fosse uma punição para Israel, né, da prostituição que Israel causou. Deus vai permitir esse cerco a Israel, entendeu? Então tem um detalhe assim. Então Deus está irado com todas essas nações. E você vai ver que no livro de Amós, Deus está irado com todas essas nações do Oriente Médio, o que inclui Israel, que nem eu falei. E hoje todas essas nações são nações islâmicas, tá? Na sua maioria. Então, Deus está contra o povo de Edom, está contra a Síria, contra a Babilônia, contra o Egito, está falando de Roma também. A gente consegue chegar no Império Otomano, por exemplo, né? Então, assim, por exemplo, a maior cidade da Turquia, que é Istambul, cidade turística islâmica lá, ela é a antiga Constantinopla, o Império Romano Oriental. Olha como que liga as coisas, né? Fora as profecias do fim dos tempos do Islã, que meio que copia a Bíblia, mas inverte a narrativa, típico de Satanás, como eu falei.
Então, fora as profecias do fim dos tempos do Islã, né, que meio que copia a Bíblia, mas inverte a narrativa, né, as profecias oriundas do Alcorão. É tipo Satanás tentando fazer aquela imagem espelhada que eu falei, só que invertida, né, sempre espelhando atributos, profecias, e espelhando o que eu digo realmente fazendo o inverso, né, que nem aquela questão, que está acima e está embaixo. Então você vê secularmente Satanás agindo assim, né, tentando copiar as coisas do céu, tentando subverter, né, fez pirâmides aqui, incitou aí seus asseclas a fazerem pirâmides alinhadas, espelhando as três, a constelação de Órion, alinhada com Órion, espelhando os céus, tudo que está acima está embaixo e vice-versa. É o lema do ocultismo, inclusive. Você vê a questão do cordeiro que eu estava falando lá atrás, né? O sacrifício que apontava para Cristo, o que Satanás fez? Espalhou religiões falsas, fazendo falsos sacrifícios a falsos ídolos, né? E ele que estava recebendo adoração. Então ele conhece os princípios espirituais e ele meio que tentou se antecipar aos planos de Deus. Esse foi o plano da serpente desde os primórdios. Aí que está a astúcia dela. Aí você pega os ateus que não entendem nada desse assunto e fala, a Bíblia plagiou, é questão dos Anunnaki, que a Bíblia é um livro escrito depois da epopeia de Gilgamesh, que não sei o que. Não entendem nada, nada. Tá bom? Ó, Israel tá aí, o Egito caiu, o Império Assírio caiu, todas aquelas coisas caiu, né? A palavra de Deus está aí até hoje, conforme ela disse que estaria. Então, você já vê quem é o verdadeiro e quem é o falso. Enfim, então, Satanás tem esse negócio de fazer a imagem espelhada. Eu já falei do sol, né? Jesus é o sol da justiça, Satanás vai lá e cria, a partir desse princípio, a adoração ao sol invicto. Ele subverte, ele implanta o paganismo, né? A adoração das coisas criadas, não do Criador, né? Jerusalém é tido como se fosse como se diz, uma cidade com um formato que aparenta ser um cubo celestial, vindo dos céus. Satanás vai lá e distorce e cria o cubo negro, o cubo da Matrix, né? O cubo de Saturno, né? Falei já das estrelas alinhadas e questão. Então ele está querendo receber adoração no lugar de Deus, é por isso que ele faz isso, tá? É uma queda de braço aí que no final a gente já sabe. Deus poderia dizimar Satanás com um sopro da sua boca, mas ele permite isso porque imagina, Deus poderia ser acusado de queima de arquivo, né? Os anjos que ficou do lado, do lado dele, o que poderiam falar? Não se esqueça que Satanás trouxe consigo a terça parte dos seres celestes, né? Então não é pouca merda também. Então nós temos que tomar cuidado, temos que nos vestir da armadura de Deus para combater o inimigo. Deus poderia acabar com todo o mal no estalar de dedos, mas Deus é justo, ele dá o livre-arbítrio, tá? E no final ele vai mostrar quem estava certo e nunca vai acontecer mais esse tipo de subversão. Depois do completo cumprir de toda a palavra de Deus, nós seremos eternos com ele para sempre, tá? E outra coisa, a questão que eu falo dos princípios espirituais que Satanás conhece, isso pode estar relacionado inclusive aos registros acásticos, né? Preciso falar no canal dos registros acásticos. Então é como se fosse uma fonte primordial de informação onde os seres conseguem acessar, né? E ali está provavelmente escrito nos céus, né? Planos divinos e tem toda uma história assim, mas isso é um vídeo para um outro dia. Então é isso aí, por essas e outras que eu acredito que o anticristo vem do Islã, provavelmente é o Mahdi que eles esperam, tá? Eu tenho que falar também de uma coisa. Quando eu falo a Síria, é diferente de Síria. Síria, o segundo é o país. E a Síria é o império, né? Então é a Síria que vai ser revivida. É disso que está apontando as profecias, segundo a minha interpretação e essa interpretação da linha do anticristo islâmico. E outra coisa que eu tenho que falar também, a prostituta de Apocalipse é a Babilônia, espiritualmente falando. É o sistema religioso, principalmente, né? Mas também eu acho que, como eu disse, embora tenha um equivalente ali né, não é coincidência, né? O Iraque, Irã, essa coisa toda, tem o equivalente aí do Império Assírio revivido, mas também isso é mais abrangente do que isso. Eu acho que engloba o sistema como um todo, o sistema financeiro, religioso, ideológico. É praticamente o mundo que os homens criaram, né? E eu acho que isso que é a queda que representa a Babilônia espiritual que Deus vai destruir, né? Na sua vinda aqui para governar eternamente, conforme o Apocalipse. Tá bom, pessoal? Então, a mensagem era essa que eu queria deixar para vocês. Eu peço que se vocês gostaram, que curtam esse vídeo, que compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso aí, pessoal. Nos próximos vídeos eu vou falar a respeito
do 666, atrelado a essa questão do Allahu Akbar, dos muçulmanos. Eu vou ter que fazer um vídeo mais detalhado. E também pretendo retomar o assunto em relação à questão da genealogia, a questão de Ismael versus Israel, né? A linhagem dos muçulmanos versus a linhagem dos judeus, né? Da onde veio a igreja também, o Cristo, e do outro lado o anticristo. Então eu preciso fazer um vídeo mais detalhado, com figuras, para vocês entenderem melhor. Então é isso aí, tá bom? Então até a próxima. Grande abraço.